O nosso assunto de hoje é um assunto, por pouco eu não diria o mais importante, talvez até o seja, porque o nosso tema de hoje, arrependimento, ele é um tema sem o qual você não adentra o reino de Deus. Não existe salvação sem arrependimento, né? Lembra daquele ladrão lá da cruz que foi salvo naqueles últimos instantes de vida? Um está do lado dizendo assim: tu não és o Cristo? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Aí o outro diz assim: mas espera aí, você não teme a Deus nem nessa condição? Você não sabe que nós estamos pagando isso porque é o preço do nosso pecado, dos nossos erros, mas aquele ali nenhum mal fez. Então, quer dizer, ele se reconheceu culpado e digno do castigo. Ele não tentou fugir. Então, o que restou para ele? Mediante esse reconhecimento, ele teve forças para virar para Deus e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, qual a importância do arrependimento? Eu digo que sem arrependimento não há salvação. Não, eu creio em Jesus Cristo, tá? Se arrependeu dos seus pecados? Não, então a sua fé é vã. A sua fé é vã. Eu estou disposto a morrer por Jesus Cristo. Se arrependeu dos seus pecados? Não, então a sua fé é inútil. O seu objetivo de morrer por Cristo é inútil. Se é que alguém possa ter o objetivo de morrer por Cristo, não tendo primeiro compreendido que tem que se arrepender dos seus pecados. Se é, né? Mas eu já estou extremizando a situação. Então, a nossa página 3 traz o tema arrependimento. Aí diz, no primeiro item da página 3 diz, definição de arrependimento. Aí diz assim, arrependimento é o reconhecimento de que somos pecadores, falhamos, erramos, somos carentes, necessitados das misericórdias de Deus. É a predisposição de não pecar mais, de lutar para vencer as fraquezas, as tentações da nossa carne, nos humilhando aos pés do Senhor, suplicando misericórdia, perdão, dar meia volta, abandonar o caminho do pecado em que vivíamos e passando a viver o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. É bom notar que arrependimento e remorso são coisas diferentes. O remorso é a pessoa saber que errou, mas não querer abandonar o erro. É não reconhecer que deveria tê-lo evitado. Ela está pronta a errar de novo e errará. Aí ele acrescenta aqui o escritor, foi o caso de Judas. Aí tem uma definição de dicionário, remorso, angústia de consciência por culpa ou crime. Arrependimento, sentir pesar por erros, e uma segunda colocação, mudar de parecer. O verdadeiro arrependimento que opera em nós o perdão e a salvação provém de Deus, nos causa tristeza por havermos pecado, dá-nos o desejo de não pecar mais e alegria por estarmos salvos. Então, irmão, falando então de arrependimento, o que nós vemos? Aqui mesmo adiante vai dizer que Jesus, João Batista, começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos. Jesus começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos. E há algumas definições aqui, que em primeira mão pode ser aceita, em segunda mão pode ser acrescentada, e em terceira mão pode ser até rejeitada. Mas vamos analisar alguma coisa aqui, em princípio, que é dito que remorso e arrependimento são coisas diferentes. Remorso e arrependimento, situações completamente diferentes. Em que sentido? Porque ele coloca como Judas.
e muitos acrescentam Pedro. Judas teve uma atitude, Pedro teve uma atitude. Todos os dois erraram? Todos os dois erraram. Mas Pedro prosseguiu na sua caminhada e foi a glória que nós sabemos diante da cruz de Jesus Cristo. Judas, no entanto, não prosseguiu na sua caminhada e acabou pendurado numa corda. Enforcou-se. Aí dizem, porque Judas não se arrependeu do seu pecado. Judas teve um remorso. Isso é uma interpretação que pode ser questionada, tá? Judas se arrependeu do seu ato? Quando ele está diante dos sacerdotes lá, do pessoal do templo, ele diz assim: pequei traindo o sangue inocente. Aí foi, atirou de volta o preço lá do seu pecado, as moedas de prata, e foi enforcar-se. Ele se arrependeu do seu pecado? Sim ou não? Uns vão dizer, ah não. Outros vão dizer, sim, se arrependeu. Eu particularmente, lá nas entrelinhas, acredito, Judas se arrependeu do seu pecado. Ora, mas Pedro também se arrependeu do seu pecado. Mas nós estamos diante de duas situações diferentes. Nós nunca vimos na Bíblia nenhuma traição receber perdão. Toda traição bíblica foi punida com a morte. Primeiro, Saul traiu, porque ele recebeu a palavra de Deus para executar, não executou. Isso diante de Deus é uma traição. Tanto é traição que quando o profeta Samuel vai falar com Saul, ele diz, o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria. E ele diz, o porfiar é como? Tem uma expressão lá? Ninguém lembra? Fugiu a memória também. E ele acrescenta mais uma palavra que significa o quê? Que Saul traiu a Deus. Foi uma traição, porque Deus confiou em Saul, o levantou como rei, o sustentou, o deu todos os recursos necessários, o preservou-lhe a vida nas batalhas, nas guerras, deu-lhe uma habilidade com a espada que era algo em Israel dito inigualável. Saul era considerado uma águia com a espada na mão. Então, quer dizer, todo mundo via que existia algo sobrenatural na vida de Saul. Deus investiu, Saul não correspondeu. Deus disse, vai e faz, ele não fez. Então, essa traição foi punida com abandono e acabou na morte. Nós vemos, por exemplo, outros personagens, um conselheiro de Davi que o traiu também, o final dele. Nós vemos Absalão, filho de Davi, que o traiu. Qual foi o final dele? A morte. Lembra de Absalão, que tinha os cabelos compridos? Ficou preso nos galhos de árvore quando passou com um cavalo e Joabe, se não me falha a memória, foi lá e o matou. E a palavra do rei dizia para preservá-lo. A palavra do rei disse ao seu exército, olha, preserve Absalão. E ali tinha toda a condição. Absalão preso, pendurado nos galhos da árvore, completamente já inutilizado, cercado por um grupamento do exército de Davi. Era só tirá-lo e levá-lo preso até o rei. No entanto, Deus determinou-lhe a morte. Joabe foi e o matou. E quando Davi está chorando por seu filho traidor, ele é repreendido duramente. Lembram das palavras de Joabe? Ele é repreendido duramente. E Deus nunca mencionou para Davi
nenhuma palavra de consolo sobre o seu filho Absalão. Por quê? Porque foi um traidor. Traidores são punidos com a morte. E depois nós vamos ver assim, Datã, Corá e Abirão traíram Deus, traíram a direção de Moisés, traíram todos os conceitos. Resultado, a morte. E nós vamos analisar tantas situações, os espias e, irmão, e Judas é também alguém que não simplesmente cometeu um pecado. Judas cometeu o pecado da traição. Traição é uma coisa horrenda. E Jesus diz assim: o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. Há um enfoque muito grande com relação à traição. Agora, Pedro traiu Jesus no mesmo nível. Todo pecado, uma vez que você sabe da verdade, todo pecado pode ser considerado uma espécie de traição. Pode ser. Porém, há conceitos e mais conceitos. Pedro pecou, mas você equipararia o nível do pecado de Pedro ao de Judas? Quantas moedas Pedro recebeu pelo seu erro? Qual privilégio Pedro esperava receber pelo seu erro? Que destaque Pedro queria diante de autoridades, diante de Sinédrio, pelo seu erro? Com quem Pedro queria ficar juntinho, bem com os homens, por causa do seu erro? Então não tem equiparação. Judas cometeu uma traição pensando nos seus privilégios. Se nós não tivéssemos outras coisas para pensar, pelo menos as moedas de prata que ele recebeu, nós teríamos prova. Ele pensou em si. Quando ele se viu desesperado, ele se arrependeu? Sim. Teve um remorso? Sim. Mas não tinha mais jeito. Nem tudo dá para se voltar atrás. Nem tudo dá para se voltar atrás. O martelo de Deus, quando bate, não importa o homem voltar atrás, o martelo já bateu. Então, há aí umas definições de dicionário, né? Nós vemos assim, por exemplo, remorso, angústia de consciência por culpa ou crime. Agora, a questão, vamos trazer mais para perto de nós essa questão da pessoa sentir um remorso e não querer expor, ou melhor, não querer expor-se, né? Às vezes a pessoa se arrepende, mas muitos consideram esse arrependimento um remorso. Por quê? Porque a pessoa não demonstrou as características do que nós consideramos um arrependimento. O que é um arrependimento sincero, verdadeiro? É um arrependimento que você reconhece que errou, é uma consciência que você reconhece que errou. Se você puder refazer a situação para apagar o seu delito, você quer refazer isso, você tem essa consciência, né? Você se humilha diante de Deus, mas também diante dos homens, e é aí que a coisa começa a pegar feio, porque as pessoas dizem assim: não, Deus, eu pequei, Deus, eu me arrependo do meu pecado, me perdoa, mas contra quem eu pequei, eu estou me escondendo. Eu quero ficar bem com Deus, mas não quero me retratar diante dos outros para que o meu delito não seja explícito, conhecido diante de todos e eu seja humilhado. Então não é um arrependimento dentro dos moldes de Deus. O arrependimento diante de Deus, ele é confessado diante de Deus quando você não tem também condição de se retratar diante de quem você ofendeu, contra quem você pecou.
Se tem, vai ter que ir, vai ter que se humilhar, senão a tua vida vai ser caminhando numa estrada, sempre tendo uma pedra de tropeço na sua frente. Não existe esse negócio, não, pequei, mas isso já é passado, deixa para lá. Não existe pecado no passado. O que existe é pecado coberto pelo sangue de Jesus. O que é a maldição? A maldição não é um pecado que se levanta lá do passado e vem atuar no presente? Não é isso a maldição? Não é disso que o diabo se utiliza dos meus pecados futuros? O diabo se utiliza dos meus pecados consumados, inclusive os lá do passado. Em Cristo Jesus, todos os meus pecados já eram, o diabo não pode usar nenhum deles. Mas se eu tiver em transgressão, se eu, de alguma maneira, deixar que saia de sobre mim o sangue de Cristo, todos os meus pecados se transformam em força para o diabo e ele faz uma bela de uma festa. Então, nesse primeiro passo, muitos dizem que a pessoa que tem remorso, ela não admite o seu erro publicamente, ela não se humilha, porque ela não quer se expor, para que todos vejam que ela errou. Mas a Bíblia diz que são os humilhados que serão exaltados. E muita gente diz assim, não, está vendo, estão me humilhando, não, Deus vai me exaltar. Tá, existe esse contexto, mas existe aquele contexto que para você ser exaltado, você tem que se humilhar a si mesmo, sabe, se retratando. Não adianta esconder, né, não, eu não vou lá falar nada com o pastor não, que eu disse isso, disse aquilo. O pastor nem soube. O teu pecado não é um pecado simplesmente diante de homens. O teu pecado é um pecado diante de Deus. Mesmo quando você fala mal de alguém injustamente, sem direção de Deus, sem razão, sem lógica, sem circunstância, mesmo quando você fala mal de alguém e leva uma ideia ruim, falsa e negativa a respeito de alguém para terceiros, e faz com que terceiros, que são inocentes, fiquem pensando mal de determinadas pessoas, você criou um pecado, e esse pecado, ele é visto, não é diante de regra de homens. Quem determina o que é pecado e o que não é pecado, é Deus. É diante da regra de Deus que você está errado, não é diante de regra de homens. Ninguém peca diante de regra de homens, porque homens não têm regras. Nós fomos chamados para seguir regras que provêm desde a eternidade. Nós não fomos chamados para criar regras que venham nortear o caráter do ser humano. Portanto, o conceito pecado não é diante de leis humanas. O conceito pecado é diante da lei divina. Então, não importa se, eu fiz, ninguém soube. Soube sim. O Pai soube, o Filho soube, o Espírito Santo soube. E se duvidar, um bocado de demônio soube, um bocado de anjo soube. Não existe pecado escondido. Nem, enfim. Então, meu irmão, tem pessoas que reconhecem seu erro, mas não se expõem. Tem vergonha de se expor, mas não teve vergonha de expor o seu irmão. Fulano, fez isso, fez aquilo. Sabe a irmã fulana? A irmã fulana, quando acaba não é nada da história. Por isso que há uma expressão bíblica que diz, Deus põe anjo à porta da minha boca, né? Mas eu costumo dizer, meu irmão, que Deus não tem que colocar anjo à porta da boca de ninguém. Nós é que temos que realmente nos converter. Então, no segundo ponto diz que arrependimento, isso aqui é uma declaração do dicionário. Arrependimento é quando a pessoa sente um peso dos seus erros e ela ainda assim, ela muda de parecer, tá? Então esse é um arrependimento genuíno, segundo declarações do dicionário, e nós vamos até em uma visão superficial, sem querer entrar em muitos detalhes, concordar que a pessoa tem que sentir o peso dos seus erros e tem que mudar de parecer. Não adianta alguém chegar e dizer assim, não, eu fui ali fumar um bagulhinho, mas
Pô, já passou, tá, eu já me arrependi. Tá, passa uma semana, não, eu não resisti, eu fui ali fumar outro bagulhinho, né? Poxa, tá, aí vai levando essa vida. Não, se você sabe que está caminhando no erro, poxa, eu não estou tendo força para resistir e ali comprar um bagulhinho. Então você compra um cadeado, compra uma corrente, te acorrenta no pé da mesa e engole a chave e diz: Deus, enquanto o Senhor não me libertar disso, eu não saio daqui, eu morro aqui. Arrependimento é isso. Isso é arrependimento. Tu reconhece que está num caminho errado, tu te acorrenta, eu não vou a parte alguma mais. Mete o cadeado na perna, joga a chave para distante e acabou. Deus, enquanto o Senhor não me libertar, eu não saio daqui. Para ir lá fumar outro bagulhinho, eu não vou. Isto é arrependimento. Se não é radical, meu irmão, não é arrependimento. Bom, há eunucos que nasceram, há outros que assim se fizeram e há outros que a graça de Deus permite. Então, aqui ele diz assim, seguindo: o verdadeiro arrependimento que opera em nós o perdão, a salvação, provém de Deus, nos causa tristeza por havermos pecado, dá-nos o desejo de não pecar mais e a alegria por estarmos salvos. Né? Então, o desejo de não pecar mais. Claro que tem coisas que você vence devagar e não radical, sim, mas tem coisas que você tem que ter consciência. Eu não posso fazer. Tem coisas que você tem que ter consciência, meu irmão. Não posso fazer. Ponto final. Não posso. Entende? Tem coisas que tem que ser assim. Não posso trair Jesus. Não posso. Judas traiu. Eu não quero mais essas moedas. Segundo historiadores dizem que Judas e Pedro chegaram a discutir por causa da situação. Judas, você traiu o mestre. Não, mas você também o negou 3 vezes e brá. Dizem até isso. Mas quem acabou na ponta da corda foi o traidor. Pedro chorou amargamente, diz a Bíblia, pelos seus pecados, pelo seu negar que conhecia Jesus, tá? Mas quem nega que conhece Jesus, não causa nenhum dano para Jesus, causa para si mesmo. Bom, aqui então diz assim, necessidade de arrependimento. O arrependimento é a necessidade primeira de todo aquele que deseja ser salvo. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. Irmão, entenda isso. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. Você só poderá entrar no céu com os seus pecados lavados no sangue de Cristo. No céu não entra pecador, no céu entra pecador perdoado. No céu não entra pecador, no céu entra pecador perdoado, redimido dos seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Então, ninguém vai entrar no céu, eu estou aqui, tem coisa que eu não me arrependi do meu pecado. Isso não existe. E o que acontece? Às vezes você está num lugar, vem uma pregação que te lembra lá dos teus 15 anos de idade. Aí você, caramba, eu cometi aquilo quando tinha 15 anos, né? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo com isso? Te arrepende. Não adianta, isso já era. Não era não. Principalmente quando durante uma pregação o Espírito Santo traz a memória. É porque ele está te mostrando que aquilo vai te causar um problema no futuro. O diabo vai se utilizar daquilo e vai prejudicar a sua caminhada espiritual. Nós temos que ser plenos diante de Deus, né? Temos que ser plenos. Muitas pessoas já me procuraram nesse ministério, dizem assim: pastor, eu traí a minha esposa. Tem gente que é bem franco. Pastor, perdi a conta, né?
Tudo bem. Aí, pastor, eu devo falar para minha esposa? Irmão, veja bem, você deve estar pensando o que eu respondi, né? Bem que eu te podia deixar na curiosidade, nem falar, né? Então, veja bem, está na cara que essa pessoa tem um delito que precisa ser reparado diante de Deus? Está na cara. Está na cara. A pessoa, pastor, eu já chorei muito, quando eu realmente vim para o Evangelho, eu me converti, e teve cenas que eu traí até depois que já era crente, só que a pessoa não avalia o seu próprio nível de ser crente. Tem gente que acha que já é um belo crente porque entrou dentro de uma igreja evangélica. Tem gente, meu irmão, que está dentro das igrejas evangélicas que ainda nem entendeu nada, só tem um temor de Deus, não entendeu nada, ainda é mais ímpio do que o próprio ímpio. É só entrar na igreja, sentar e bater palma e ir para casa. Não abre a escritura não para tu pensar que é crente. Tem que abrir a escritura, tem que mergulhar na escritura. Então, pastor, eu traí minha esposa tal, eu já me arrependi, eu já chorei. Eu falei, certo, pastor, eu tenho que confessar isso para minha esposa? Se eu confessar, minha esposa não vai perdoar, não vai isso, não vai aquilo. Meu irmão, a resposta que eu tenho é muito simples. Irmão, apresenta diante de Deus. Deus, eu tenho que também me retratar com a minha esposa, ainda que eu acredite que ela vai dizer, não quero mais nada contigo, some da minha frente. Ainda assim, o que o Senhor me diz? Irmão, quando você fizer essa oração, Deus vai colocar a paz no teu coração e a confirmação da atitude que você tem que ter. Você vai sentir se Deus está julgando necessário retratar-se diante da sua esposa ou se simplesmente não. Entende? Agora, tem situações que você vai chegar diante de Deus, Deus, eu pequei, e Deus vai dizer assim, tá, eu te perdoo. Agora vai pedir o perdão daquele lá contra quem você pecou. Há casos e casos. Existe a maneira como Deus trata, e trata com cada um. Tem pessoas que são tão soberbas, que Deus exige desse que peça perdão até o gato que ele chutou. Vai lá procurar o gato, pede perdão ao gato. Deus tem as suas maneiras de abater a soberba do ser humano. E tem pessoas que são humildes, cometem seus delitos, suas transgressões, e Deus não vem exigir tanto desse, porque o caráter dele já está bem remodelado. Existe a maneira de Deus tratar com cada um, e eu sei muito bem disso em 27 anos de caminhada, né? Então, meu irmão, busque em Deus, reconhecer o seu delito, você tem que se arrepender, e perguntar para Deus, tenho que me retratar com essa pessoa, Deus? E quantos casos as pessoas já disseram assim, pastor, eu pequei uma vez contra uma pessoa e agora eu não sei mais por onde essa pessoa anda. Como é que eu faço? Meu irmão, você não tem nada para fazer a não ser colocar diante de Deus. Coloca diante de Deus. Deus, se eu tenho que me retratar com essa pessoa, põe ela diante de mim, faz que eu saiba onde ela mora, me dá o telefone dela, e quando as coisas vão seguindo, se você já expôs tudo diante de Deus, se você já fez a sua parte e as coisas estão daquele jeito, deixa caminhar nas mãos de Deus. Uma coisa é certa, quando você está, vou escrever aqui para você ver se não esquece, quando você está em aprovação, mediante um comportamento e uma atitude diante de Deus, você tem o quê? Você está em aprovação, você tem o quê? Paz. Se alguma coisa está te atormentando, vindo à sua memória, te torturando, te tirando a paz, né? Te deixando angustiado, é porque você precisa se corrigir nessa situação, ou ainda diante de Deus, ou já diante de pessoas, né? Porque é muito fácil humilhar pessoas em público e depois pedir perdão na intimidade para Deus. Não é fácil? Facílimo. Pisa nos outros em público, pisa na cabeça de todo mundo, humilha, chama de inútil, de sei lá o quê.
Aí depois, poxa Deus, eu errei, né? Eu com meu Deus lá no meu cantinho, Deus me perdoa aí, valeu? Aí Deus diz assim, tá, valeu. Agora vai lá. Diante das mesmas pessoas, diante do mesmo público, diante do mesmo auditório que você humilhou a pessoa, agora vai lá e humilha-te a ti mesmo, pedindo perdão, reconhecendo que você errou. Não é justo isso? Isso é justo. Eu piso em público, depois eu peço perdão lá na intimidade do meu quarto. Eu e Deus, eu sou o santão, né? Não, não é assim. Tem coisas que vão um pouco além dessa história. Então, aqui fala de que se não houver arrependimento, também não há perdão. O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui tem outra coisa, no item 3, como ocorre o arrependimento. Diz assim: quando alguém ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence-o do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa é convencida e recebe entendimento ao ouvir a pregação ou ler o Evangelho. Primeiro diz assim, então, quando ela ouve, né? Eu lembro que a fé vem pelo ouvir, né? E o arrependimento também. Então ela passa a ter, depois que ouve, entendimento. Então, isso tudo é um mover do Espírito Santo. Então a pessoa precisa, muitas vezes, ouvir e o Espírito Santo penetrar dentro da alma dessa pessoa. Irmão, presta atenção. Tem pessoas que vivem como um zumbi no mundo, fundamentado em conceitos tão mortos, que essas pessoas não são capazes de reconhecer nada. Como a Bíblia diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós íamos vivendo por aí, não ia? Mas quando Deus olhava para a gente, o que ele vivia? O que ele via? Um morto. Nós reconhecíamos os nossos erros? A primeira vez que eu fiz uma oração de arrependimento na minha vida, foi depois de conhecer o Evangelho, os conceitos de Deus. Se você é criado em um conceito de que não há Deus, você vai se arrepender de quê? Tudo é normal, a vida segue. Como escreve Paulo a respeito de um grupo lá que não acreditava na ressurreição. Ele dizia assim, olha, se não há ressurreição, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Acabou a história. Ninguém tem que se arrepender de nada, ninguém tem que temer a ninguém. Muita gente vive hoje numa sociedade assim. E às vezes por um problema que não tem nada a ver na cabeça da pessoa com o espiritual, pessoas que querem solução, escape, a tal da prosperidade, essas pessoas acabam adentrando a uma igreja. Quando elas entram numa igreja, aí elas ouvem uma pregação e o Espírito Santo vai e trabalha no profundo da alma dessa pessoa, acordando-a, despertando-a, ressuscitando o seu espírito para ela reconhecer os seus delitos e Deus poder começar uma obra na vida daquela pessoa. Mas aí eu te pergunto, e se a pessoa está numa igreja onde não tem pregação? Ou melhor, tem pregação, irmão, tu vai prosperar. Irmão, Deus vai te dar muitas conquistas. Irmão, Jesus é dono do ouro e da prata, Ele vai te fazer um rico. Quem vai se arrepender com esse negócio? Isso não é igreja. Lugar que está pregando isso não é igreja. Quem vai se arrepender com isso? Ninguém vai se arrepender com um negócio desse. Você acha que tem pessoas arrependidas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, o templo de Satanás? Você acha que tem pessoas lá que se arrependem dos seus pecados? Como? Com que pregação?
Na Mundial do Poder de Deus, tem pessoas arrependidas dos seus pecados? Como? De que forma? Na Igreja Católica Apostólica Romana, o templo da pedofilia e do estupro, tem gente lá arrependida dos seus pecados? Não sei como. Tinha uma igreja agora aí de um cara que eles diziam que não ia morrer. José Luiz de Miranda, aquele que dizia: eu sou a reencarnação de Jesus Cristo hombre. Vocês lembram dele? Aí os discípulos dele diziam assim: ele não vai morrer. Da mesma maneira que Jesus saiu da terra, ele também vai sair. Eles não tiveram nem chance de esconder o corpo, irmão. Que o homem bebia uma cachaça, teve cirrose, morreu no hospital e teve que ser enterrado. Não sei como é que estão eles agora vivendo, né? Mas Roberto Cabrini, entrevistando os membros da chamada igreja desse cidadão, dizia assim, era repleta de homossexuais. Aí Roberto Cabrini fez a seguinte pergunta, mas e com relação ao pecado? A sociedade diz que vocês homossexuais, vocês lésbicas, vocês têm um pecado que precisa ser perdoado. Aí qual foi a resposta deles? Não existe pecado. Jesus na cruz já perdoou o nosso pecado, então não existe pecado. Eu posso fazer sexo do jeito que eu quiser, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, não existe pecado. Então se não existe pecado, eu posso pegar uma metralhadora e sair metralhando todo mundo. Se não existe pecado, vamos bater palma para o islamismo, o palco dos estupradores, o palco dos pedófilos, não existe pecado. Mas brevemente o mundo verá que existe pecado, e quem julga não se corrompe. Então, irmão, se uma igreja não prega, ou melhor, se o Espírito Santo em determinado lugar não tem liberdade para trazer a palavra corretiva, porque muitos pastores não gostam disso. Eu tinha uma revista que o homem dizia o seguinte: eu não falo de arrependimento, eu não falo de correção, né? Essas coisas assim, eu não falo nisso, porque o que importa para mim é ter uma igreja cheia. Então eu faço o seguinte, eu contrato bons cantores, bons músicos, e eu proporciono um culto sempre muito alegre, e desta forma o retorno das pessoas está garantido para o próximo culto. Aí nisso eu tenho uma mensagem intitulada A Igreja é um Show. Conhece a mensagem? A igreja é um show. É baseada nessa entrevista que uma revista teve com esse cidadão, esse mercenário. Nem sei se esse desgraçado ainda é vivo. Se eu fosse Deus, ainda bem que não sou, irmão. Eu já teria matado muita gente nesse mundo. Acho que até eu mesmo já tinha me matado. Então, meu irmão, prosperidade, conquista, enriquecimento. Nunca uma pessoa que está nesses antros chamada igreja vai demonstrar arrependimento. Não tem porquê. O Espírito Santo não está ali, não está convencendo ninguém, não está purificando ninguém, não está levando ninguém à santidade. Por quê? Porque ele não está ali, a palavra não está ali, a verdade não está ali. Então, se o pessoal viesse aqui para a Geração Jesus Cristo para pegar só um culto alegre, naturalmente falando, eu estava aqui pregando sozinho, irmão. Mas estaria pregando, acredite, mesmo sozinho. Então, voltando aqui, como ocorre o arrependimento, a pessoa tem que ouvir alguma coisa, né? E recebe entendimento ao ouvir a pregação ou ler o Evangelho. Caso, diz aqui, esta feche o coração e não aceite, continuará perdida e sob condenação. Então veja, caso a pessoa, ela ouve, o Espírito Santo toca, mas ela tem total direito, livre-arbítrio, de dizer, não, isso não é bem assim, entendeu? Como eu já conheci muita gente dentro da igreja, que dizia assim, eu conheci um pastor que dizia assim, irmão, eu quando pegava um 38 que eu girava, eu era o cão,
eu era o tal, e você vê aquele orgulho todo na pessoa, a vaidade, eu comandava a boca de fumo, eu era traficante. Eu digo assim, ó, desgraçado, eu não era nada disso, nunca fui nada disso, graças a Deus. Entendeu? A outra diz assim, irmão, eu quando era do mundo, eu era passista, mas eu não era passista de ir pela escola de samba no chão não, hein? Eu ia só em carro de destaque, eu era tal, eu tirava fotografia, eu saí na revista tal. Você está olhando, cadê o arrependimento? Cadê o reconhecimento das obras mortas? A pessoa está pegando as obras do diabo realizadas na vida dela, está vindo para dentro da igreja se exaltando com as obras que o diabo fez na vida dela. Você já viu alguém aqui na geração Jesus Cristo dando testemunho de que rodava 38 na mão? Você já viu alguém aqui dizendo, não, irmão, porque eu era o cão, né? Eu desfilava em carros alegóricos. Meu irmão, o evangelho não precisa disso. O evangelho faz isto, mas não precisa disto. O evangelho não precisa de testemunho de ninguém. O evangelho não precisa de testemunho de ninguém, porque o que sustenta o evangelho é a morte do seu testador. Não é o meu testemunho que sustenta o evangelho. Mesmo que eu resolva calar os meus lábios ou me sepultar, o evangelho continuará sendo a glória de Deus na terra, mesmo sem mim. Sim ou não? Aí tu vê esses palhaços aí, porque irmão, eu era um homossexual, que eu era o tal, eu desfilei na Europa, eu desfilei não sei aonde, e você está olhando, tá, eu quero ver em que parte esse camarada se arrependeu dos pecados dele. Não tem arrependimento, tem orgulho. Irmão, eu vou trazer na próxima semana o meu álbum. O quê? Tu ainda tem um álbum? Tu se converteu ao evangelho, tu ainda guarda o teu álbum das obras mortas? Tu ainda quer lembrar os detalhes de que tu era cravado com as unhas do diabo na tua cabeça? Que arrependimento é esse? Irmão, quando eu me converti, eu peguei os meus LPs, né? Lembra aqueles bolachão, aqueles LP de borracha, aquelas coisas de vinil, né? Eu meti a marreta em cima daquilo tudo. Minha mãe falou, menino, tu tá doido? Tinha dezenas daquele negócio. Falei, não quero mais saber disso. Meti a marreta em cima de tudo. O negócio era ruim de quebrar pra caramba, deu trabalho. Mas meti a marreta. Porque não estou te aconselhando a fazer isso, não. O meu conceito de arrependimento me disse que eu tinha que me desvencilhar de todas as obras do passado. Aí eu detonei Roberto Carlos, eu detonei Agnaldo Timóteo, eu detonei, tinha tanta gente, detonei Blitz, como é que chamava aquele? Blitz, documento, né? Você sabe, né? Eu saí detonando tudo que eu achei, detonei Olivia Newton-John, John Travolta. Eu não dançava não, tá, irmão? Só ouvia. Então, são conceitos que o Espírito Santo, às vezes, não sei se dá para uns, ou se a gente acha que tem que ser assim, mas eu percebi que eu não podia mais me envolver com aquilo. Aquilo não mexe com a emoção? Mexe sim, basta eu baixar aqui da internet, tocar uma musiquinha dos anos 60, você vai se agitar logo logo, porque a música mexe com o sentimento de todo mundo, ela vem da eternidade, a música tem uma força superior a nós. Quer a prova? Olha os conjuntos de rock aí, sexo, droga e rock and roll, está arrebanhando multidão. Então, irmão, se não há pregação, não há arrependimento. Se não há entendimento, não há arrependimento. Tem que, de alguma maneira, haver entendimento, haver o reconhecimento de que eu errei. Se eu não reconhecer o meu erro, eu não tenho do que me arrepender. E se não for a graça do Espírito Santo para me mostrar que aquela coisinha de nada que eu fiz quando eu tinha 15 anos
foi um erro que eu preciso me arrepender, se eu não tiver o Espírito Santo para me mostrar que aquele detalhezinho que eu achei tão bobo, eu roubei uma ficha de telefone. Roubou uma ficha de telefone? Tu é um ladrão. Que isso? Uma ficha de telefone custava 1 centavo. Quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. Quem não rouba 1 milhão, não rouba 1 centavo. Amém, meu irmão? É assim. Porque eu não posso dizer que eu tenho caráter para roubar 1 centavo, mas não tenho caráter de roubar 1 milhão. Não dá para dizer isso. Que caráter é esse? Que caráter cheio de níveis é esse que eu inventei? Ou eu sou ladrão ou eu não sou. Ou eu sou fiel ou eu não sou. Eu não posso ser mais ou menos fiel aqui e menos fiel ali. Um pouquinho ladrão aqui e menos ladrão ali. Ou eu sou ou eu não sou. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Na página 4, irmão, nós temos uma colocação aí. Como sempre eu digo, você pode às vezes concordar ou discordar, não tem problema não. Nós estamos aqui para caminhar, estudar, e você estuda coisas até erradas, mas com coração sincero você descobre a verdade até nos erros. É assim que eu creio, porque assim foi comigo. E aí na página 4 diz assim, primeiro ele termina a página 3, para a gente entender bem, dizendo assim, o arrependimento sincero opera nas 3 áreas principais da vida. Aí ele diz assim, intelectualmente, depois emoções, depois vontade e disposição. Então veja bem, intelectualmente, aí ele diz, a pessoa passa a ter um entendimento diferente de todos os pecados que envolveram sua vida passada. Descobre então que pelo arrependimento recebe perdão e salvação. Tá? Então veja bem, intelecto, inteligência, mente, aí se não houver isso na mente da pessoa, se ela não renovar a sua mente, não renovar a sua compreensão dos fatos e das coisas, ela vai ter uma caminhada espiritual, meu irmão, horrível. Um dia ela vai estar bem, está lá expulsando o demônio, curando o enfermo, profetizando. No outro dia ela está num canto cabisbaixa, porque a sua alma não está firme e constante, está sofrendo oscilações. Essas oscilações são características do nosso entendimento. Já viu quando nós começamos na caminhada evangélica, a gente diz assim, pastor, eu oro, mas eu não sei se Deus me ouve, pastor, eu oro, mas eu não vejo resposta. Mas isso é consequência porque o intelecto da pessoa ainda está em processo de entendimento. Irmão, eu oro, tudo que eu falo, eu acredito que Deus ouviu. E que no seu devido tempo, da sua devida maneira, Ele vai trazer uma resposta. Não tenho dúvida de nada do que eu digo, de nada do que eu penso, de nada do que eu faço, de que essas coisas estão diante de Deus. É um conhecimento que eu tenho de Deus. Isso já penetrou o meu intelecto. Enquanto que para alguns Deus ainda é aquela pessoa lá distante, eu já não tenho esse conceito dessa distância de Deus. Deus é alguém que está andando comigo lado a lado, de mãos dadas. Mas isso não é porque simplesmente eu estou dizendo, isso é um sentimento que penetra devido ao nosso intelecto, a nossa mente ter captado informações suficientes do Espírito Santo. É um processo, é uma caminhada. Então aqui, a pessoa passa a ter um entendimento diferente de todos os pecados que envolveram sua vida passada. Ter um entendimento diferente. Tem gente que não tem esse entendimento diferente. A pessoa continua tendo um comportamento, vem para a igreja cheia de arrogância, vem para a igreja cheia de prepotência. Daqui a pouco a pessoa está com 6 meses dentro da igreja e ainda é arrogante, ainda é prepotente. Lá no mundo a pessoa tem aquele fantasma,
Todo mundo está zombando dela. No mundo, olhou para ela, ó, o que aquele está me olhando? Vem para dentro da igreja com o mesmo conceito. Alguém olha para ela, e o que está olhando para mim? Entende? Não mudou o intelecto, a mente não mudou. Os pecados das concepções, os pecados da mente continuam os mesmos. E outra coisa, irmão, é bom falar nisso. O pecado, eu sempre falei aqui que ninguém peca em pensamento. E eu continuo afirmando isso. Ninguém peca em pensamento. Mas são as suas concepções que geram uns bloqueios que podem ser considerados pecados. Se todo mundo que olha para você quer o seu mal, você acha que com um conceito desse você pode se transformar num líder da igreja de Jesus Cristo? Já pensou eu aqui na igreja? Vamos começar o culto, quando eu olhar para frente está todo mundo olhando para mim. Ah, esse pessoal que está olhando para mim, todo mundo quer o meu mal. Aí você assume alguma coisa na igreja, tá? Daqui a pouco alguém vem falar contigo, uma palavra mal colocada que existe tanto. Nem todo mundo tem o mesmo vocabulário. Tem pessoas que usam palavras totalmente fora do seu conceito, fora do seu sentido. Aí você está à frente da igreja, uma situação, alguém vem falar contigo alguma coisa, você já sai interpretando mal. Irmão, quando alguém vem falar comigo, eu nunca interpreto mal. Eu sempre interpreto bem. Eu sempre dou às palavras dos outros um bom sentido, a menos que o Espírito Santo me mostre o mau sentido. Aí não sou eu que interpretou, é Ele. Mas qualquer um que fale comigo, se a pessoa vier para me ofender, em princípio, meu irmão, simplesmente eu vou achar que ela está me elogiando. É exatamente assim que eu prossigo, é exatamente assim que eu penso. Se alguém quer me ofender, não vai me ofender, em princípio não vai me ofender, até que o Espírito Santo me mostre que a pessoa está me ofendendo. E cá entre nós, eu estou nem aí para quem me ofende, né, meu? Eu me considero uma pessoa intocável, eu me considero acima do mundo. Não é isso que Jesus Cristo disse? Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou? Eu com o meu sangue vos comprei, não é isso que está escrito? É assim que eu me comporto. Ninguém pode me fazer nem mal nem bem, porque todo o mal e todo o bem que vem na minha vida, vem das mãos de Jesus Cristo. Não é assim que ele disse? Digno é o meu obreiro do seu salário? Ele não falou, eu vos sustentarei, as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar? São conceitos que estão no meu intelecto. Já teve gente aqui nesse ministério que quis chegar aqui e apresentar seu dinheiro e não sei o quê, e achar que ia comprar a minha visão ministerial. Esses já foram, meu. É outra visão que eu tenho. Ninguém faz pelo ministério, é o ministério que está aqui para fazer por você. Você não veio aqui para fazer pelo ministério. Quando você veio, o ministério já estava pronto. O ministério já existe desde 1999, fundamentado na rocha que é Cristo. Ele não chama pessoas aqui porque ele precisa de pessoas. Não é esse o conceito que eu tenho. Então, as coisas dentro da nossa mente tem que haver uma concepção. E com relação aos pecados, ao arrependimento, tem que também haver esse entendimento, né? Então, falamos da retratação, falamos que pecado é uma quebra da lei de Deus, não é quebra de lei de homens, porque não é homens que ditam o que é pecado ou o que não é pecado, é uma quebra da lei de Deus. Tem então outro detalhe aqui, emoções. A pessoa passa a sentir tristeza por ter pecado e então recebe alegria por não viver pecando mais e saber que já está salva. Pois é, emoção, você se comove, você sente tristeza quando você reconhece o seu pecado, né? Ou quando o Espírito Santo toca em você para que você reconheça o seu pecado. Eu conheci um ator chamado Jesse Valadão, já faleceu, né? Faleceu? Jesse Valadão, eu vi uma entrevista com esse ator que dizia ter se convertido, imagina, se converteu
na chamada Igreja Sara Nossa Terra. Lá não existe conversão, aquilo não é igreja, é a igreja dos artistas lá na Barra. Lá é um bando de artistas naquele lugar, aquilo não é igreja. Me põe para pregar lá um dia que eu quero ver se aquilo é igreja. Vamos ver quantos vão resistir até o final de uma pregação. Não resiste. Então, meu irmão, povo forte, Deus disse que ia trazer aqui, não lá. Então aquilo lá, aquele centro de palhaçada chamado, como é que eu falei que é o nome agora? Sara Nossa Terra. Esse tal de Jesse Valadão era de lá também. Aí ele, numa entrevista na televisão com a tal Marília Gabriela, se não me falha a memória, e ela dizia assim para ele: vem cá, você foi um homem, como é que ele chama? O cara que é o bonitão, foi um galã, foi outras coisas mais, né? Você era o tal, tinha 500 mulheres e não sei o que lá, e tá, agora você se converteu. Então quer dizer que você se arrepende do seu passado? Uma ímpia fez essa pergunta para o infeliz. Então quer dizer que você se arrepende do seu passado? Não, que isso? Não me arrependo de nada do que eu fiz. Opa, então significa, faria de novo. Amém, meu irmão? Se eu não me arrependo de nada do que eu fiz, significa que eu estou pronto para fazer de novo. Não tem de que me arrepender. Aquilo foi muito bom, foi maravilhoso e eu quero mais. Um cara que esteve no mundo dos vícios, um cara que se prostituiu, um cara... gingolô. Até esse nome ele tinha. Esse nome eu lembro que a mulher... Você era considerado até um gingolô. Você se arrepende do seu passado? Não, não me arrependo de nada do que eu fiz. Irmão, eu vi isso, não sei se ainda acha na internet, mas eu vi na televisão. Cadê o pecado? Penetrou na mente desse cara? Ele morreu, ele foi salvo? Não sei para qual céu, porque eu vou, ele não vai. Porque eu vou, ele não vai. Não tem como. Os conceitos são diferentes. Então, emoções. Agora, vontade e disposição. A pessoa é movida a viver segundo a vontade de Deus, se dispõe a servi-lo, a adorá-lo. O arrependimento sincero é procedido pelo confessar a Deus os seus pecados, abandoná-los e pelo voltar-se para Deus, tá? Voltar-se para Deus é também consequência de um arrependimento, de reconhecimento dos seus delitos. Então, só esse título que foi posto aqui, vontade e disposição. Vontade é o seu querer, disposição é o seu dispor-se e entregar-se à vontade de Deus. É você renunciar à sua própria vontade, né? Vou escrever aqui para você não esquecer. É renunciar o que? A sua vontade. Irmão, aqui a gente exclui 90% dos evangélicos no mundo inteiro. Renunciar à sua vontade, isso é terrível. Renunciar, você saber que tem algo aqui que você gosta muito, mas você tem que deixar isso, virar as costas e seguir teu caminho e nunca mais olhar para aquilo. Quando aquilo já penetrou a sua alma, os seus sentimentos, a sua vontade, é muito difícil. É tão difícil que está escrito que a seara é grande e os obreiros são poucos. Então nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.